Graça e paz a todos os irmãos de DFs, a todos os irmãos seguidores do canal Leão Pentecostal, do Nada Mais Além da Verdade. Mas eu quero aqui trazer para você um fato real que se tornou uma grande história. Eu não me lembro qual o país, mas eu sei que é um país que tem pena de morte. Isso aconteceu, isso é verídico. Há muito tempo esta matéria ou esses relatos se dizem que isto não é impossível de acontecer, e ainda que você não acredite que isso aconteça, seria um exemplo de mãe e de pai para você nos dias que hoje estamos vivendo, no ano de 2023. Isso ainda acontece porque muitas mães, muitos pais deixam de adorar o verdadeiro Deus, aquele que tem poder, para adorar o filho. E a palavra do filho, ou a mentira do filho, ela é a verdade suprema. Então eu vou dizer para vocês uma história muito triste e quero que não aconteça com muitos de vocês, como já tem acontecido em nossos países que estão ocultos. Certa vez, o menino chegou com um carrinho na casa dele e a mãe perguntou para ele: filho, de quem é esse carrinho? Ele disse que é o meu amiguinho que me deu. A mãe, ao invés de ir confirmar com o amiguinho, que segundo ele deu, então ela preferiu acreditar no filho e não foi ver se era verdade. Passou-se alguns anos, o rapaz chegou com um aparelho de som em casa. Ela perguntou para ele: meu filho, de quem é esse som? Onde você encontrou este aparelho? O que é este aparelho? Ele disse: não, mãe, eu vinha da escola e passando por uma trilha a caminho de casa, encontrei este aparelho na mata jogado. Alguém deve jogou no lixo, acho que pensou que não estava funcionando mais e eu resolvi trazer para casa. A mãe então acreditou nele e não foi confirmar essa história, pois o filho dela era o que mais ela tinha de precioso segundo ela. Ela o amava muito e não queria o seu mal. Então ela se calou. Um dia depois de estar este homem formado, alguns anos depois, o filho dela chegou com um super carro do ano e muito impossível deles. A família simples possuía uma super máquina daquela. Ela perguntou: filho, de quem é este carro? Que carro lindo, que carro bonito. Ele disse: não, minha, é do meu melhor amigo. Peguei emprestado para dar um rolê. Ela se calou, acreditando nele novamente e acreditou no filho. Nunca foi confirmar o que o filho disse. A palavra do filho para ela era a maior verdade. Ela acreditava nele. O tempo passou e um dia ela, vendo TV, ela viu a foto do filho e a reportagem na televisão que o filho dela era o bandido mais procurado do país, daquele país que agia com pena de morte, pois o filho dela havia se tornado o maior traficante, ladrão, assassino e muito mais do seu país. No país dela havia pena de morte. Pegaram então o filho dela, levaram para a prisão e foi sentenciado à morte, ou seja, a pena de morte. Eis ali, agora a mãe derrotada, vendo o seu único filho, aquele a quem ela dedicava, sendo tirado dos braços dela. Ela agora se tornava sozinha. No dia da morte dele, para ser executado de fuzil no paredão, o filho tinha um pedido a fazer por direito, por lei, assim como todos os penados têm. E o pedido dele foi dar o último beijo na mamãe dele. Assim, foi concedido pelo Estado. A mãe foi até ele para receber o beijo. Ele então deu um beijo no rosto de sua mãe e em seguida arrancou-lhe um pedaço do seu rosto. Ela gritava de dor, gritava que doía muito. Então ele disse: a sua dor, ela não vai passar. A minha, eu vou morrer agora. Eu sinto essa dor tão tremenda, tão grande. Mas a sua vai ficar o resto da sua vida marcado. Daqui a alguns minutos estou morrendo, mas a senhora ficará com essa marca até o resto da sua vida, porque estou aqui sendo morto por tua culpa. E ela então, pasmada, disse: como por minha culpa? Eu não mandei você praticar estes crimes. Tu sabe que neste país este crime é punido com pena de morte. Então ele disse: a senhora tem muita e muita culpa. A senhora lembra muito bem a primeira vez que eu cheguei com um carrinho de brinquedo em casa e a senhora perguntou para mim de quem era aquele carrinho, e eu disse ser de meu amigo, e a senhora acreditou em mim. Deveria a senhora sair, pesquisar e lá confirmar a minha palavra, mas percebi que a senhora gostava de ouvir as minhas mentiras e não se importava se aquilo era verdade ou mentira para a senhora, pois a senhora acreditava em mim. Pois é, e eu havia furtado no quintal dos outros. Depois cheguei com um aparelho de som, lembra? A senhora perguntou e eu disse ter achado em uma trilha que eu estava vindo da escola. A senhora que sequer foi lá para saber se era verdade, pois eu havia roubado também, invadido uma casa, rendido a família. Cheguei com um carro, já era dinheiro do tráfico, pois eu já era o maior traficante do país, procurado por toda a justiça. A senhora não sabia. A pena de morte estava me esperando. Falei para a senhora que aquele carro era do meu melhor amigo quando a senhora perguntou, mas já era tarde. A senhora já não se importava mais com isso, né? Procurado por toda a justiça, eu, no meu país inteiro, a pena de morte
morte já estava decretada para mim. Falei que era o carro do meu filho, né? Do meu melhor amigo, aliás. A senhora ainda não se importou, pois a minha morte é sua culpa. A senhora me impôs no mundo e me entregou a essa terrível morte. Se a senhora tivesse me corrigido e tivesse amor, desde o primeiro dia do carrinho que furtei, eu não estaria aqui neste paredão da morte. Pois a mordida que te dei é para nunca a senhora esquecer que quem colocou o filho no mundo, quem matou o filho da senhora, não foi o Estado, e sim a senhora que matou. Se a senhora verdadeiramente amasse, quem ama não só ama, também corrige. Os meus erros a senhora nunca corrigiu, não me educando com amor repreensivo de mãe. Carregará essa marca o resto da sua vida, por ter matado o seu único filho. E a senhora disse em amar. A senhora nunca me amou, pois quem ama não só dá carinho, dá também correção. Então, irmãos, esta é uma verdade, é uma história verdadeira. Muitas pessoas criam seus filhos e acham uma gracinha eles fazerem as artes deles quando é pequeno, mas eles não repreendem seus filhos. E quando vai repreender, os filhos começam a retrucar, a xingar, a bater. Quando eles crescem, eles têm duas opções: ou matar a mãe e o pai, ou morrer pela mãe e pelo pai. Ou então, se aquele filho acabar numa pena de morte, assim como essa história verídica que aconteceu, não sei se foi na Indonésia, ou foi um país onde realmente existe pena de morte. Então imagine você, a Bíblia diz: corrigir o teu filho com a vara. A palavra de Deus fala assim: aquele que ama, ele não só ama, ele corrige, ele quer o bem. Por isso que Deus nos corrige. A Bíblia diz que Deus açoita aquele que ele ama, Deus corrige aquele que ele ama. E muitos pais, muitas mães têm colhido e outros vão colher. Sabe por quê? Porque deixa os filhos crescer a mercê. Com essa história de Satanás entrar nesse governo e fazer aí a lei da palmada, a lei da correção, que isso aí é crime. Crime é você não corrigir teu filho conforme a palavra de Deus. Não importa a lei do homem, não importa se o homem colocou lei grande, lei que proíbe, lei que aquilo. O importante é você seguir a lei de Deus, porque até o homem será julgado pelas suas leis diabólicas. Então, eu quero dizer para você neste momento, pai e mãe, corrige teu filho enquanto está pequeno, pois quando ele crescer, ele não se desviará da palavra de Deus. Ensina o caminho que ele se deve andar, pois a palavra de Deus diz que quando se ensina o caminho, ele cresce e não se desvia dele. Ainda que ele pegue alguma atalho, ele vai sair no mesmo caminho, porque Deus colocará de volta. E quando você tem um pai para corrigir e a mãe não deixa, ela sofrerá, mas ele também sofrerá. E se vocês não corrigirem os seus filhos, como diz a palavra de Deus, um dia ele será o seu rival, um dia ele será o seu executor, um dia você chorará também no caixão dele, dizendo: inverteu tudo. A gente cria os filhos para ver o nosso velório e não a gente vê os velórios dos filhos. E hoje nós estamos vendo isso aí, né, irmãos? Eu quero dizer para você, pai, mãe, você que tem um filho cristão principalmente, educa ele no caminho que o Senhor Jesus manda. Se você está dentro de um templo de pedra, corrige o teu filho, coloque ele sentadinho no banco, mostre para ele que tem que ter reverência quando a palavra de Deus, os louvores estão sendo oferecidos àquele que é merecedor, o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, irmão, se às vezes o pai corrige o filho e a mãe acha ruim, um dia ela colherá, um dia ela visitará ele lá na cadeia, ou se não, em um túmulo aonde estarão os seus ossos. Assim também, eu quero aconselhar você que é cristão, cuide da sua família, corrija teu filho, corrija tua filha, não deixe, porque hoje nos dias que nós estamos vivendo, Satanás tem roubado os nossos filhos. E isso, através de quem? Através dos seus governos diabólicos que fazem leis para tirar os filhos nossos. Veja bem, hoje, Satanás é que manda, através dos seus cavalos, nos filhos da gente. Querendo ou não você. Por exemplo, se você mandar a sua criança para a escola, se você não mandar a sua criança para a escola, vem o conselho tutelar te cobrando porque você não mandou. Se você não tiver uma justificativa, eles arrancam do seio seu. Então, você tem que dar satisfação para eles, porque que ele não tomou a picada, porque que ele não foi para a escola, porque ele faltou. Se você tiver que levar ele uma semana para um lazer no sítio, numa chácara, você tem que justificar para esse maldito governo que está aí manipulando seus filhos, aonde hoje eles querem que seus filhos escolham até mesmo o sexo que eles querem ser. Se eles nascem homem, eles podem se transformar em mulher. Se eles nascem mulher, eles podem se transformar em homem. Veja que existem leis transmitando nesse congresso maldito que diz que o filho com 4 anos de idade, ele vai ter o direito de escolher o que ele quer ser.
Se ele nasceu menino, ele quer ser menina. Se ele nasceu menina, ele quer ser menino. E se o pai e a mãe disser que não aceito, o próprio Estado arcará com toda a cirurgia para implantar os órgãos nessa criança invertido. Então, se você não ensinar teu filho urgentemente, antes do arrebatamento, tudo isso que eu estou dizendo, teu filho andar no caminho do Senhor, o teu filho cantar louvores, tira teus filhos desses celulares que estão levando as crianças ao pecar, ou seja, monitore eles o que eles estão assistindo, qual os desenhos que eles estão vendo, porque hoje Satanás zumbizou da humanidade à criança, ou da criança à humanidade. O motivo que eu quero dizer para você, para que você não chore amargamente depois. Imagine, assim como o Estado tomou, as direções dos teus filhos, dos nossos netos, eles é que ditam regra. Eles é que não dão um alimento pro teu filho, não dão comida, não dão nada para você, certo? Você tem que passar horas e horas, madrugadas e madrugadas, levando teu filho em UPAs, em hospitais, e eles não estão nem aí. O que eles querem mesmo é reduzir essa população e tirar os filhos dos seus braços. Mas lembra uma coisa, uma criança de 4 anos, 5, 6, 7, 8, ela já pode perder a salvação. É por isso que eu estou dizendo, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Aceite, dê a correção a ele, desde pequeno, é bíblico. Não importa o que o satanismo lança, não importa o que o diabo faz, a lei do diabo não vale nada para os céus, a lei do diabo não vale nada para nós. O que vale para nós é a Bíblia Sagrada, é a lei de Deus. A lei de Deus está acima de qualquer lei maligna, diabólica ou que for. Então, irmãos, eu quero te dizer, não seja culpado da condenação do teu filho no futuro. Não seja culpado porque o teu filho amanhã será um traficante, será uma prostituta, será um bandido procurado pela lei, será um político corrupto, será um satanista, será um maçom, será um macumbeiro, um feiticeiro. Não seja culpado porque você não ensinou o caminho que ele deve andar. Não corrigiu o teu filho quando era pequeno. A educação, irmão, ainda existe dentro da palavra de Deus. Para todo cristão que ouve esta palavra, o que vale para você é a Bíblia Sagrada. Lei de homem, diante do andando paralelo com a de Deus, nós devemos acatar. Mas aquela que ultrapassa de Deus, essas são malditas. Essas jamais o cristão deve se curvar. Assim como receber a marca 666, que o cristão, a noiva, jamais receberá e não estará aqui para ver esse tema. É isso que eu estou dizendo. Deus abençoe, irmãos. Passa esse áudio para todo mundo. Passa esse vídeo. Porque não queira visitar o teu filho na cadeia. Não queira ser morto por ele. Não queira ser a vítima do teu filho. Pois ele pode ser o teu rival amanhã. Deus abençoe. Graça e paz. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pelo Senhor, pelos guerreiros de fogo.